Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. Acesse @Paulo Roberto Maciel 7919, ou então @Paulo Roberto Maciel 6 no Instagram. Temos também o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e o blog, tem muito texto para pesquisa, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 9 de agosto de 2025, sábado, e é a 18ª semana do tempo comum na Igreja Católica Apostólica Romana. Eu aqui estou fazendo o que Jesus mandou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Então eu estou passando para vocês, de forma antecipada, os textos bíblicos da missa ou da celebração da palavra. Estamos no ano litúrgico C, quando se dá mais ênfase ao evangelho escrito por São Lucas. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando aqui com esse lenço. Eu sou leitor e animador litúrgico na Igreja Católica em Colatina. No rito temos a missa à escolha, ou pode ser também, vai ficar a critério do presidente da celebração, pode ser uma missa ou celebração da palavra em memória de Santa Teresa Benedita da Cruz, Edith Stein, uma judia que converteu-se ao catolicismo. Foi virgem mártir. A memória facultativa e a cor, neste caso, é vermelha, porque ela foi martirizada por Cristo Jesus. Pode ser também a missa em homenagem a Nossa Senhora no sábado. Primeira leitura, leitura do livro do Deuteronômio, capítulo 6, versículos do 4 ao 13. Moisés falou ao povo dizendo: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E trarás gravadas em teu coração todas estas palavras que hoje te ordeno. Tu as repetirás com insistência aos teus filhos e delas falarás quando estiveres sentado em tua casa ou andando pelos caminhos, quando te deitares ou te levantares. Tu as prenderás como sinal em tua mão e as colocarás como um sinal entre os teus olhos. Tu as escreverás nas entradas da tua casa e nas portas da tua cidade. Quando o Senhor te introduzir na terra que prometeu com o juramento a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria, com cidades grandes e belas que não edificaste, casas cheias de toda espécie de bens que não acumulaste, cisternas já escavadas que não cavaste, vinhas e oliveiras que não plantaste, e quando comeres e te fartares, então cuida bem de não esqueceres o Senhor que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Temerás o Senhor teu Deus e a ele servirás, e só pelo seu nome jurarás. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha que texto bastante enfático para nós louvarmos a Deus. Agora o Salmo responsorial, o Salmo 17, na Bíblia Vulgata, ou então 18, na Bíblia de Jerusalém, versículos 2 ao 3a, 3b ao 4, 47 e 51ab, refrão, versículo 2. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Repitamos: eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força, minha rocha, meu refúgio e salvador. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, minha força e poderosa salvação. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação.
Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, sois meu escudo e proteção. Em vós espero, invocarei o meu Senhor, a ele a glória, e dos meus perseguidores serei salvo. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Viva o Senhor, bendito seja o meu rochedo, e louvado seja Deus meu Salvador. Concedeis ao vosso Rei grandes vitórias, e mostrais misericórdia ao vosso ungido. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Repetamos, eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Vamos agora ao Evangelho, escrito por São Mateus, capítulo 17, versículos do 14 ao 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem piedade de meu filho. Ele é epilético e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei-o aos seus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: ó gente sem fé e perversa, até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele. Na mesma hora o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular: por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Palavra do Senhor, glória a vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos saber a interpretação desse texto. Vamos ver se o rodapé da Bíblia Pastoral de 1990 está mais espiritualizado do que socializado, né? Vamos ver aqui o rodapé sobre esse trecho do Evangelho de São Mateus. Mateus, capítulo 17, versículos do 14 ao 20. Os discípulos que estão iniciando o trabalho de continuar a obra de Jesus falham nas primeiras tentativas. O motivo é a falta de fé. Ou seja, não acreditam que o poder de Deus se expressa através da ação concreta deles. Considerar impossível a desalienação dos homens é não acreditar no poder de Deus que age na pessoa de Jesus e em nós. Vamos ver se temos mais uma reflexão que nos explique melhor o texto. No livro O Pão Nosso de Cada Dia, vamos lá. Mateus 17, versículos 14 ao 20. Ao mesmo tempo em que Jesus está com o Pai na montanha e experimenta a glória do céu, a transfiguração, os discípulos estão lutando com os irmãos na planície e experimentam o fracasso da terra. Não conseguem expulsar o demônio. Na verdade, eles procuram sinceramente continuar a missão de Jesus, da qual foram encarregados, mas não conseguem. O mal resiste e não se deixa vencer. O problema do Evangelho de hoje é o problema fundamental da igreja depois da ressurreição de Jesus. Como continuar a mesma missão de Jesus agora que ele está definitivamente ausente? De forma física, né? Está ausente, mas espiritualmente está conosco. A questão que volta como um estribilho é a questão do poder. O poder que Jesus conferiu aos discípulos e a experiência de não poder dos discípulos.
a garantia da sua presença até o fim dos tempos e a experiência da sua ausência já no início desses tempos novos, inaugurados pela ressurreição. O problema, na verdade, é o problema da fé. A falta de fé, ou pouca fé, está na raiz dessa impotência. Se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, farão coisas grandiosas. Para a fé, de fato, nada é impossível. Mas como fazer para que a nossa pouca fé não entregue os pontos diante do mal e não vire falta de fé, que nada pode, mas se torne, pela graça, a fé que tudo pode? A fé, concretamente, é obedecer ao Pai, que manda os discípulos escutarem o Filho. Esta fé tem o poder de deslocar este monte, que é o monte da transfiguração, quer dizer, o monte da glória de Deus sobre a terra. A fé em Jesus, cuja palavra tem o poder de gerar filhos de Deus, tem o poder de vencer o mal, pois nos transforma em filhos e filhas de Deus. É a fé que dá ao ser humano o mesmo poder de Deus, pois o transforma em filho. No tempo da igreja, esse tempo longo que vai da ascensão de Jesus até a parousia, que será o juízo final, em comparação com o tempo breve de Jesus, que vai do batismo do Jordão ao batismo na cruz, só quem tem fé vence o mal. Nesse tempo marcado pela ausência do Filho, só a fé, tornando presente o ausente, à medida que ouve as palavras do Filho, habilita a fazê-las. É semente, aliás, é somente ouvindo Jesus que nós, sua igreja, nós somos o corpo, ele é a cabeça. Então, somente ouvindo a Jesus, que a igreja se torna como ele, capaz de vencer o mal. O discípulo no Evangelho é representado ao mesmo tempo pelo Pai e pelo Filho. Como o Filho, o discípulo de Jesus não sabe vencer o mal porque ainda está possuído por ele. Como o Pai deseja a cura do Filho e invoca com fé o Senhor. A libertação do mal acontecerá quando o Filho for transformado no Pai. Esse é o primeiro e fundamental milagre. O mais é consequência. Portanto, Jesus caminhando ao encontro dos discípulos, chamando-os a ter mais fé. A fé tem uma graduação. Ela pode ser pequena, pode ser mais alta. Temos que ter muita fé nesse mundo em que vivemos, onde a secularidade toma conta. Parabéns àqueles que têm muita fé. E rezemos pelos que têm pouca fé ou fé nenhuma. Ou fé enviesada. Vamos agora, então, depois da interpretação do texto da Bíblia, vamos às pessoas que foram santificadas e também as beatificadas. Santa do dia 9 de agosto, Santa Teresa Benedita da Cruz, cujo nome verdadeiro é Edith Stein, foi virgem e mártir. Morreu em 1942 em Auschwitz, na Polônia. Foi judia, de raça e religião. Converteu-se ao catolicismo em 1921 e fez-se carmelita em 1933. Em 1942 foi encerrada no campo de extermínio de Auschwitz, onde morreu nas câmaras de gás. É copadroeira da Europa, junto com Santa Brígida da Suécia e Santa Catarina de Siena. Edith Stein, a caçula,
de uma numerosa família hebraica, nasceu em 12 de outubro de 1891 em Breslau, na Alemanha. Antes de completar 2 anos, ficou órfã de pai. Crescendo numa família praticante da religião judaica, acreditava em Deus. E a ele dirigia suas preces. No entanto, ao chegar à adolescência, perdeu a fé na existência de Deus, parou de rezar e abandonou os estudos. Em 1911, matriculou-se em 3 cursos universitários: filosofia, língua alemã e história. A preferência era para a filosofia e até já se declarava ateia. Já admitia que era mesmo ateia. Ou seja, não cria em Deus. Mas, por mais paradoxal que pareça, continuava à procura da verdade que não havia encontrado nas letras. Em 1914 fez uma análise do Pai Nosso, não do ponto de vista religioso, mas estudando a etimologia alemã. Ficou muito impressionada com essa oração, ensinada por Jesus aos discípulos, e a repassou várias vezes. Naquele ano, as atividades intelectuais na Alemanha sofreram forte abalo. Com a Primeira Guerra Mundial, Edith voltou para Breslau e alistou-se como enfermeira voluntária. Recebeu a medalha de honra da Cruz Vermelha, mudou-se para Friburgo, também na Alemanha, e fez o curso de doutorado em filosofia. Por volta de 1918, leu os Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loyola, apenas por interesse acadêmico, universitário, interesse estudantil apenas. No entanto, percebeu uma densa espiritualidade na obra. Fez os 30 dias de meditações e, ao concluí-los, desejou ardentemente ser católica. Olha a mudança acontecendo. Esta conversão chegou no verão de 1921. Edith foi convidada a passar algumas semanas na casa de campo de uma amiga. Estando sozinha na casa, pegou um livro na estante. Era a autobiografia de Santa Teresa de Ávila. Começou a ler e ficou tão arrebatada que não conseguiu parar até terminar. Quando fechou o livro de Santa Teresa de Ávila, disse consigo mesma: esta é a verdade. Esta é a verdade. Depois de procurar em vão a verdade, com letra maiúscula, verdade, nos livros e nos raciocínios filosóficos, ela encontrou na história palpitante de amor da grande mística reformadora do Carmelo, cujo exemplo perfumava ainda as almas 5 séculos após a sua morte. No dia seguinte, Edith Stein comprou o Catecismo da Igreja Católica e o Missal Romano. E depois de estudar meticulosamente o conteúdo desses livros, foi pela primeira vez assistir a uma missa, após a qual procurou o pároco e pediu o batismo, que lhe foi conferido poucos meses depois, no dia 1º de janeiro de 1922. No dia 14 de outubro de 1933, ela ingressou no Carmelo de Colônia, na Alemanha. Em abril de 1934, recebeu o hábito carmelitano. Edith Stein estava morta para este mundo e nascia uma nova esposa de Cristo Jesus. Era a irmã Teresa Benedita da Cruz. Mudou seu nome porque a Edith Stein morreu para o mundo e nasceu a esposa de Cristo, irmã Teresa Benedita da Cruz. Tinha 43 anos de idade. No dia 2 de agosto de 1942, agentes da Gestapo, a polícia nazista, arrancaram-na do convento com sua irmã Rosa e elas foram deportadas para o campo de concentração de Westerbork, na Holanda, juntamente com outros 242 judeus católicos. No dia 9 de agosto foram mortas na câmara de gás. Em seguida, seus corpos foram cremados e as cinzas espalhadas pelos campos. Somente em 1947, as carmelitas de Echt
e Colônia tiveram notícia segura a respeito da morte de Santa Teresa Benedita da Cruz e puderam transmiti-la às demais casas da ordem. Foi canonizada em 1998 e no ano seguinte proclamada copadroeira da Europa, junto com Santa Brígida e Santa Catarina de Sena. De acordo com o texto do padre Evaldo de César de Souza, missionário redentorista, ou seja, da Congregação do Santíssimo Redentor, Edith Stein nasceu na Alemanha em 12 de outubro de 1891, numa próspera família de judeus. Desde o tempo de menina, Edith era brilhante nos estudos. Na adolescência, viveu uma crise, abandonou a escola, as práticas religiosas e a crença em Deus. Depois terminou os estudos, recebendo o título de doutora. Após ler a autobiografia de Santa Teresa d'Ávila, a jovem judia foi tocada pela luz da fé e converteu-se ao catolicismo. Sua mãe e seus irmãos nunca compreenderam ou aceitaram sua adesão a Cristo Jesus. Em 1933 chegava ao poder o Partido Nazista na Alemanha. Todos os professores que não eram alemães foram demitidos. Para não ter que abandonar o país, Edith fez-se noviça da Ordem do Carmelo. Com o hábito carmelita, passou a ser chamada de Teresa Benedita da Cruz. 4 anos depois, a perseguição nazista aos judeus alemães se intensificou e Edith foi transferida para a Holanda. Em julho de 1942, publicamente, os bispos holandeses emitiram sua posição formal contra os nazistas e em favor dos judeus. Hitler, o nazista mor, considerou uma agressão da Igreja Católica local e revidou. Em agosto, oficiais nazistas levaram Edith do Carmelo. Neste dia, outros 242 judeus católicos foram deportados para os campos de concentração. Edith Stein procurava consolar os mais aflitos, levantar o ânimo dos abatidos e cuidar do melhor modo possível das crianças. Assim ela viveu alguns dias, suportando com doçura, paciência e conformidade à vontade de Deus. No dia 7 de agosto de 1942, Edith Stein e centenas de homens, mulheres e crianças foram de trem para o campo de extermínio de Auschwitz. 2 dias depois foram mortos na câmara de gás e tiveram seus corpos queimados. Edith Stein ou Santa Teresa Benedita da Cruz, rogai por mim, rogai por nós. Rogai por mim, rogai por nós. Santa Teresa Benedita da Cruz, a Edith Stein. Santa do dia 9 de agosto é Santa Cândida Maria de Jesus Cipitria, virgem, faleceu em 1912. Fundou em Salamanca, na Espanha, a Congregação das Filhas de Jesus, dedicada à instrução cultural e espiritual de jovens e crianças. Santa do dia 9 de agosto, Santa Mariana Kopp, virgem, faleceu em 1918. Alemã de nascimento, ingressou na Ordem Terceira Regular de São Francisco nos Estados Unidos. Sucedeu São Damião de Welster no cuidado dos leprosos na ilha de Molokai, no Havaí. Bem-aventurado do dia 9 de agosto é o beato João de Salerno, presbítero. Faleceu mais ou menos em 1242, foi um sacerdote dominicano, fundador do convento de Santa Maria Novella, em Florença, na Itália. João de Salerno lutou corajosamente contra os hereges patarinos. Bem-aventurado do dia 9 de agosto é o beato Ricardo Beri, foi presbítero, ou seja, padre, sacerdote. A sua história a gente conta aqui resumidamente. Ricardo Beri foi mártir, ou seja, morreu por Cristo como
sacerdote da Igreja Católica. Isto aconteceu em 1537. Ricardo Beri foi um monge cartucho. Ele morreu de fome quando estava encarcerado no reinado de Henrique VIII da Inglaterra. Bem-aventurado do dia 9 de agosto é o beato Cláudio Richard, presbítero e mártir. Faleceu em 1794. Foi um sacerdote beneditino, encarcerado em Roquefort durante a Revolução Francesa, essa famigerada revolução que matou tantos cristãos, tantos católicos. Morreu vítima de doença contraída no cárcere. Bem-aventurado do dia 9 de agosto é o beato florentino Ascencio Barroso. Foi bispo e mártir, faleceu em 1936. Foi preso e fuzilado durante a Guerra Civil Espanhola, pouco tempo depois de tomar posse da diocese de Barbastro. Beato Florentino Ascencio Barroso, rogai por mim, rogai por nós. Nós podemos pedir a intervenção, a intercessão dos beatos, porque eles já têm o culto particular e o culto regional. Só falta um grau para a canonização. Só acontecer mais um milagre pela intercessão desses católicos falecidos, que haverá a canonização. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo: sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar, afinal de contas vem de Deus, nosso Pai Celestial, o Criador de tudo, o Criador do Universo. E agora eu clamo do aramaico, dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, com a tônica na última sílaba, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor, Senhor, vem. Um dia ele voltará, será o juízo final, a parousia. Quem for salvo terá um corpo glorificado semelhante ao de Jesus quando ressuscitou. Algo inenarrável, indizível, inexpressável, inexprimível, grandioso, inefável, não cabe na nossa mente de ser humano criatura. Algo que São Paulo diz: olhos de ninguém, de nenhum humano viram. Ouvidos de nenhum humano ouviram. E ele diz ainda: a tribulação de agora nem se compara com essa glória futura que será revelada em nós. Para ter essa glória, ter a vida perpétua com Jesus e não um corpo tenebroso para sempre, um corpo terrível no inferno, temos que acreditar nele como Deus, no mistério da Santíssima Trindade, ter o Pai, o Criador, o Filho Jesus Cristo Redentor e o Espírito Santo, nosso santificador, nosso discernidor, nosso paráclito. Tem que ser batizado e ainda a pessoa precisa se arrepender dos seus pecados. Não seja pessoa pedante, não seja orgulhoso, arrogante. Arrependa-se, confesse, procure o sacerdote. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, com Maria Santíssima, com São José, com São Paulo, São Pedro, Santa Irmã Dulce, Santa Clara de Assis, Santa Madre Paulina, São Frei Galvão, São João Paulo II, São Paulo VI, Santa Teresa d'Ávila, Santa Madre Teresa de Calcutá,
São José, São Tiago. Acesse @Paulo Roberto Maciel 6/